Esse vídeo tem spoilers de Gachakuta. Ontem eu assisti o episódio 3 de Gachakuta, né, do anime, e eu subi na hora que eu precisava gravar esse vídeo. O episódio conta a história da Amo. Ela é vendida pela própria mãe para um traficante, com a promessa de que ele vai amá-la. É interessante que o episódio mostra as partes mais pesadas a partir do ponto de vista inocente e infantil da Amo, usando desenhos coloridos, flores e uma estética mais lúdica, digamos assim. Mas tudo fica mais sombrio quando o traficante fala sobre um suposto ritual que é uma clara alusão ao abuso. A cena mostra, por exemplo, os dois nus em um desenho infantil, e depois a animação retorna ao normal, com a Amo deitada na cama. Mais tarde, dois personagens mascarados entram no local, batem no traficante e entregam as botas pra Amo, dizendo que é melhor que as botas fiquem na posse dela. Depois eles vão embora. Pela fantasia infantil da Amo, essas figuras parecem anjos enviados do céu. Quando o traficante percebe que a Amo está com as botas, né, ele vai lá e diz que é dele, e nisso eles acabam brigando, ele começa a bater nela. Mas ali algo muda. Ela começa a sentir algo diferente, como se as fantasias não estivessem funcionando naquele momento. Depois de uma briga entre os dois, em que o utensílio personalíssimo começa a responder a ela, eles começam a disputar pela bota e o traficante acaba sendo empurrado e cai de uma grande altura e morre. É nesse momento que a Amo começa a se questionar. Por que ela não está com a mãe? Então a verdade aparece escrita na tela. Porque ela te vendeu. Mas essa frase é riscada e uma nova aparece dizendo que não foi isso, e sim que ela foi dada para ser amada. E aí eu lembrei que faço psicologia, né? Tipo, tinha esquecido. Enfim, eu lembrei de alguns conceitos da psicanálise que eu ainda nem sei se vai ser minha abordagem futuramente, mas enfim. E esses conceitos nos ajudam a entender bastante a Amo. Claro, eu sou estudante e, tipo assim, se você entende mais de psicanálise do que eu, você pode se sentir livre pra comentar aí e me corrigir se eu falar alguma besteira. Então eu vou tentar aqui fazer uma análise psicanalítica da história da Amo. Eu acredito que nesse momento a Amo até entende a verdade do que aconteceu, tanto que ela conta a história para os protagonistas, mas a mente dela não aguenta uma dor tão grande. Então a mente dela recalca, ou seja, ela reprime esse conteúdo traumático. A partir disso, surgem dois mecanismos de defesa: a denegação, em que ela percebe a verdade, mas a nega em favor de uma fantasia, e a racionalização, em que ela justifica a violência sofrida como se fosse amor. Além disso, o trauma está diretamente ligado ao poder dela, que ela libera um gás e faz com que as pessoas revivam memórias com alguém que amaram romanticamente. Assim, elas passam a lutar pela Amo, e ela diz que essas pessoas estão apenas protegendo ela. O quarto cheio de bichinhos de pelúcias, comportamentos infantilizados, vem do fato de esse trauma ter ocorrido na infância dela. E até as roupas fetichizadas, né, da personagem, que no primeiro momento poderiam ser vistas como et e tudo mais, também carregam esse trauma, já que eram as roupas que o traficante colocava nela. E falando de denegação, existe um conceito do cinema proposto pelo teórico Christian Metz que ajuda a entender ainda mais a Amo. Metz diz que por um instante esquecemos a realidade e esquecemos que aquela obra é uma ficção. Nós nos envolvemos com os personagens, sofremos, sorrimos, choramos e nós compramos a fantasia do filme. E é exatamente o que a Amo faz. Ela cria uma fantasia para não ter que aceitar uma realidade extremamente cruel. Por fim, o poder dela manipula, né, pessoas e acaba machucando elas, porque de certa forma foi assim que ela aprendeu que o amor funcionava, como dor e controle. Ela dizia que aquelas pessoas a protegiam, mas isso revela o desejo inconsciente da Amo, o desejo de ser realmente amada, o desejo de ter sido protegida dos horrores do trauma que ela viveu.